eu vim aqui hoje buscar experiências. Eu agradeço a oportunidade que Deus está me dando, a Igreja Evangélica Moriá está me proporcionando para poder conhecer um novo povo, que o nosso amado irmão Hermes, pastor dessa igreja, desse sonho, está me proporcionando, e é uma nova experiência. Eu vim aqui hoje buscar uma nova experiência, buscar uma nova vida com Deus. Quando nós chegamos num lugar como esse, amado, nós entendemos o Evangelho de uma forma diferenciada. Nós entendemos nós deixamos de ver o Evangelho como aquele Evangelho atrás do púlpito somente, aquele Evangelho praticado por saber, por ali ter um dia aprendido. Nós vemos que o Evangelho é um Evangelho simples. É um Evangelho simples. É algo que Deus entrega de uma forma que muitos não entendem, que muitos não compreendem. Quando eu vi ali o nosso amado irmão ali pregando na igreja, e eu senti de Deus de falar para ele, de mim incumbi, eu falei, eu quero conhecer o seu trabalho lá. Eu não sabia porque eu estava me prontificando de estar vindo aqui, mas agora eu entendo que Deus queria falar comigo nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Deus queria falar comigo. Deus queria falar com nós nesse lugar. Deus está falando como aqui ele citou com relação que um dia entrou aqui uma borboleta e Deus começou a falar por meio daquela borboleta. Deus está falando com Deus fala de meio simples, amados. Deus fala de meio simples. Amados, o Evangelho que eu tenho conhecido nos últimos dias, eu já pratiquei um Evangelho de prática. Eu fui pastor de uma igreja há 6 anos, de uma igreja de nome, e ali eu executava o Evangelho de prática, o Evangelho que eu pregava porque sabia, na qual eu levava ali a palavra, direcionava o rebanho, porque eu havia aprendido um dia. Mas Deus, Ele não quer um Evangelho de prática. Aleluia. Ele quer um Evangelho de espontaneidade. Algo que é natural, algo que muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende se não for no campo espiritual. E Deus, amados, Ele está nos entregando esse Evangelho nos dias de hoje. Amém, amados? E eu vim aqui com esse propósito. Eu vim aqui, glória ao Senhor, até gosto de gravar, sabe por quê, amados? Até gosto de gravar porque eu gosto de guardar como memória. Amém? Para me lembrar e para me mostrar para os meus filhos. Para me mostrar para aqueles que haverão de vir, para aqueles que haverão de me acompanhar. Falar, olha o que Deus um dia tem feito e o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus tem feito muitas coisas, está de vez em quando ali com aqueles amados, os amados irmãos da casa de recuperação. É algo glorioso. Mas o tempo não nos espera, né? Então vamos para a palavra, né? Vamos para a palavra. Vamos para o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, 10 minutos, tá bom? Tem um momentinho até razoável. O pastor, quando fala bastante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, amém? Todos acharam? Você que está sem a Bíblia, mas acompanhe com alguém que está com a Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Não deixe de acompanhar a palavra, não. Acompanhe com alguém que está com a Bíblia aí, e você porventura está sem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nossa. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: se você acha, já viveu o melhor, já viveu o melhor, você nem espera, você nem imagina o que Deus tem preparado para você. Eu digo assim: nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Senhor nosso Deus, assim, amado Pai, nesse momento, Pai querido, Pai amado, eu te peço autorização, eu te peço a liberdade, eu te peço entendimento. Meu Deus, eu não vim
vim aqui, meu Deus querido, por acaso, eu vim aqui porque preciso de algo do Senhor, porque necessito de algo do Senhor, e vim aqui também, meu Pai querido, como atalaia. Vim aqui também, meu Pai querido, como aquele que um dia o Senhor incumbiu, e aquele que o Senhor disse, meu Deus. O Senhor me deu uma promessa, e essa promessa ela tem se cumprido, ela tem se revelado, e hoje uma partícula dessa promessa se cumpre novamente, meu Deus. Eu digo, Pai querido, ao Senhor, que o Senhor me dê liberdade, que o Senhor nessa hora me use como canal de bênção nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Pode levantar os irmãos sentar. É costume, irmão. É costume. Eu sei um pouco. Glória a Deus. Vamos estar meditando na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos de Deus, o apóstolo Paulo, ele estava transmitindo a palavra aos coríntios, e a palavra dele não se consistia em palavras humanas, em palavras de sabedorias humanas, se consistia em poder de Deus, se consistia em algo espiritual. Diga assim comigo: as coisas espirituais se conseguem espiritualmente. Amados e queridos irmãos de Deus, o campo espiritual nós só haveremos de entendê-lo através do Espírito. Nós só vamos entender as coisas de Deus através do campo espiritual. As coisas de Deus não é carnal. As coisas de Deus é algo que muitas das vezes o homem natural não entende. Quando eu falo homem natural, eu falo eu e você. Nós não deixamos de ser naturais. O mais nós somos espirituais, nós não deixamos de ser naturais. O homem espiritual é aquele que entra no campo espiritual e adquire um entendimento espiritual. O homem carnal é aquele que vem do ventre de uma mãe. É o homem como eu e como você. Todos nós somos homens físicos. Homens que viemos de um ventre de uma mulher. Mas como nós constituímos homens espirituais? Nós se constituímos homens espirituais a partir do momento que nós temos um encontro com Deus. A partir do momento que nós temos uma vida com Deus, Deus ele começa a fazer de nós uma nova pessoa nascida em Cristo. Uma pessoa que começa a entender as coisas loucas desta vida. As coisas que o homem, que muitas das vezes entra numa faculdade e não consegue aprender, um doutor não consegue aprender, Deus começa a revelar para pessoas humildes, para pessoas simples, para pessoas que muitas das vezes não entendem, como disse Lázaro, porque o Senhor me ama tanto assim. Glória a Deus. Muitas das vezes você pergunta, por que o Senhor me ama tanto assim? Porque o Senhor tem feito isso na minha vida. Sabe por que o Senhor tem feito isso na sua vida, amados? É porque o amor dele é algo grande. Ele tem olhado não para ele não tem olhado para aquilo que o homem tem visto. Ele olha para o coração. Ele não olha pelaquilo que conseguimos ver pelos nossos olhos físicos. Ele olha para a alma, ele olha para o interior do homem, para o interior da alma deste homem. Deus é o anjo do homem, segundo o ver dos olhos. Até você mesmo não consegue ver a intensidade do poder de Deus da forma que Ele te vê. A palavra de Deus diz: como nós não sabemos e não conhecemos o mistério da formação dos ossos de uma criança no ventre de uma mãe, nós não conhecemos a intensidade da obra de Deus na vida de uma pessoa. Amados, não tem explicação, não tem como eu entender o que Deus tem feito na sua vida. Nós queridos não éramos. Porque quem sabe, na verdade, a intensidade é Deus. Vai ter pessoas nesse lugar até te perguntar: quem é ele para fazer isso? Quem é ele? Com qual autoridade que ele faz isso? Mas pouco importa o que os homens dizem. O que vai importar é a veracidade do que Deus tem dito, do que Deus tem falado, do que Deus tem colocado como razão. A razão é a manifestação
Você não sabe do que tem. Fala para o seu irmão, você não sabe do que tem preparado para a tua vida. Você não sabe! Eu não sabia que um dia eu já peguei em tantos altares, em tantas igrejas, mas não sabia que um dia eu ia entrar dentro de uma empresa para pregar. Amados, o improvável tem acontecido na minha vida, a coisa improvável. O mais improvável era de eu estar sendo direcionado e sendo abençoado ministerialmente pela Igreja Evangélica Moriá. Era a igreja mais improvável que eu poderia ser direcionado sacerdotalmente. Era ou não era, apóstolo? E Deus me deu a Igreja Evangélica Moriá, me deu o apóstolo Valdir, juntamente, na vida dele eu ainda já iniciei ali, me deu o apóstolo Iara, juntamente com a igreja, e são justamente essas pessoas e esse lugar que tem me dado asas novamente. Glória. Para me voar. Glória. Tem me dado asas, mas eu tenho dito, Senhor, quem me dá o salto e o voo é o Senhor. É o Senhor que me dá o salto e o voo. Eles têm me dado condições, eles têm me dado possibilidade para que eu possa fazer aquilo que o Senhor tem dado. Mas se não for o Senhor, nem eu e nem eles podem fazer nada. O que eu quero falar para essa igreja de hoje, aqui nesse lugar, é o seguinte: o inimigo de nossas vidas, todos os dias, ele vai investir. Sabe por que ele vai investir, amados? Porque ele sabe de quem é você e de onde você pode chegar. Diga assim: porque ele sabe de quem é você e aonde você pode chegar. Então ele vai fazer como ele fez com o Mefibosete. Ele vai tentar todos os dias quebrar suas pernas. Ele vai tentar usar artimanhas, artifícios, meios e modos de quebrar suas pernas. Ele sabe onde você pode chegar, meu querido. Você sabia disso? Ele sabe onde você pode chegar. Esse rapaz hoje fardado, uma farda de uma empresa, vai colocar fardas de excelência. Não que não seja a farda dessa empresa de excelência. Vai colocar fardas de excelência e vai estar em lugares que você não sabe. Glória a Deus. E você vai lembrar dessa farda dessa empresa que um dia foi o degrau do início de tudo na sua vida. Glória a Deus. Você vai lembrar do que Deus um dia fez assim na tua vida, e você vai entender os mistérios desta palavra desse dia, e você vai lembrar do que Deus assim está fazendo na sua vida. Glória a Deus. Deus está falando aquilo que os olhos não viram. Você já viu muitas coisas, pode abrir os olhos. Você já viu muitas coisas, não viu? Já subiu muitas coisas ao coração, não subiu? Já chegou muitas coisas aos ouvidos, não chegou? Mas não é nem o começo do que Deus tem preparado. Glória a Deus. Não é nem o começo. Deus tem coisas grandes e firmes. Glória a Deus, eu sei, meu Pai. Aqui é o berço. Mas nenhuma criança nasce no berço para se perpetuar ali naquela maternidade. Ela anda por outros diversos lugares em sua vida. Valorize o seu sacerdote. Valorize o seu berço. E entenda os mistérios e os propósitos de Deus. Aleluia, Senhor. Funcionários que entrarão nesse lugar, amados, devem entender que aqui não é uma empresa normal. Amém, irmão? Aqui não é uma empresa normal, não. É coisa doida que eu estou falando, né? Aqui não é uma empresa normal como outras aí fora, não.
Glória a Deus. Glória a Deus. Porque aqui é um altar de adoração. Glória a Deus. Esse lugar é um altar de adoração. Deus de glória. E só vai ficar os adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Daqui se levantarão pastores. Daqui não sairão funcionários, sairão sacerdotes. Quando chegarem os clientes, eles estranharão. Eles não entenderão, ligarão para você. Por que esses seus funcionários são diferentes? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Por quê? E não é. A empresa outrora que você possuía, parece que não é a mesma empresa na qual você possui hoje. Glória a Deus. Por quê? Sabe por quê, meu querido? Há sobre essa empresa um espírito de excelência. Glória. E eu estou levando a minha parte daquilo que Deus está me dando nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Amados e queridos irmãos de Deus, todos que pisarem a planta dos seus pés nesse lugar, sairá com espírito de excelência. E pisará com espírito de excelência, como Deus abençoou a José, e aonde José colocava a planta do pé dele, e ali ele era abençoado. Aleluia! Assim será você também. Pessoas não conhecerão você da qual você era antes, da qual você é hoje. Você acredita nisso, meu querido? Você acredita nisso? Que pessoas não acreditarão do jeito que você era, do jeito que você é? Pessoas. E continuando aqui com a palavra, amados, que o tempo continua. Aqui você entendeu que aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que não veio aos olhos, em outras palavras, aquilo que você não sentiu, não teve esse desejo ainda, aquilo que você não viu ainda, aquilo que você não ouviu como notícia ainda, é o que Deus tem preparado para aqueles que o... Diga assim: eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Estou incumbido. Nesse quadro de bênção. Então nos dá a entender o que, amados? Que o que Deus tem para nós é algo desconhecido. Diga assim: o que Deus tem para nós é algo desconhecido. Sabe por que ele permite isso, amados? É para ficar mais gostoso na coisa. Ei, aleluia! Aleluia! Para ficar mais gostoso na coisa. Surpresa mais gostoso. Oh, aleluia! Amém, irmão? Surpresa é mais gostoso. Porque quando a gente recebe, a gente dá glória mais gostoso. Oh, aleluia! Deus é Deus de surpresa. Aleluia! Glória, santo, aleluia! Olha para o seu irmãozinho e diz assim: Deus vai te surpreender ainda. Deus vai te surpreender ainda. Eita Deus! Deus vai te surpreender ainda! Guarde sempre essa palavra. Na hora que você pensar em desistir, na hora que você pensar em desanimar, opa, peraí, Deus é Deus de verdade. Aleluia. Ele traz coisas que nós ainda não conhecemos. Você está aí com a sua violinha assim, humilde, batendo a sua viola, louvando a Deus. Você não sabe onde Deus pode te colocar. Deus pode te colocar. Que os seus olhos não viram, que não subiu ao coração, que nem chegou ao ouvido. É isso que Deus tem preparado. Deus vai te dar algo de excelência à altura que você fala: meu Deus, aleluia, Deus. Se não fosse Deus, aquilo não chegou.
verdade, rapaz. Você é nesse lugar. É. Conte com todos, mas dependa de Deus. Aleluia. Tem esse bracinho de carne aqui. E o bracinho de carne, seja lá de quem for, é falho. É ser humano como você. E é limitado. Agora o braço de carne de Deus. O braço de Deus, errei. O braço de Deus não é de carne. O braço de Deus, o poder de Deus é ilimitado. Ele não falha. Ele não nos entristece. Por isso que ele fala aquilo que não subiu aos olhos, aquilo que não subiu ao coração, aquilo que não viu os olhos, aquilo que não chegou aos ouvidos. Em outras palavras, ele quer dizer aquilo que é algo de impossibilidade humana, aquilo que o homem não pode alcançar. Eu ofereço a ele. Glória a Deus. Aquilo que o homem não poderia ter, isso eu dou a ele. Eu faço as coisas impossíveis se tornarem possíveis. As coisas loucas se tornarem sábias. Glória a Deus. É isso que Deus faz. Continuando aqui em nome de Jesus. Livro de Isaías 55, versículo 8, diz assim, Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos Pensamentos. Está bem claro. Porque os meus pensamentos não são os vossos. Pensamentos. Continuando. Nem os vossos caminhos, os meus. Amigos. Está dizendo aqui que Deus trabalha tudo em o inverso do que nós trabalhamos. Deus trabalha, mas algo superior. Deus trabalha algo bem além, bem maior. Aonde você chegou, amados, não é o auge do que Deus tem para te dar. Deus pode te dar mais. Diga assim: Deus pode te dar mais. Eu sempre devo buscar a melhoria. Nunca estamos bom totalmente. Eu trabalhava com um empresário e ele sempre vinha ver o meu serviço. Eu era pintor. E quando eu mostrava para ele o serviço estava até bom, mas ele falava para mim, dava para melhorar. Ele nunca falava para mim que estava bom o serviço. Aí um dia eu perguntei para ele: por que não está bom? Porque não há excelência tão grande que você não possa aperfeiçoar. Não há. Por mais que você tenha uma sabedoria grande, ainda há ciência na terra para se aprender. E no céu para se aprender. Exato. Eita. De tudo que você aprendeu, não pense que já está chegando ao estágio final. E de tudo que você já teve como experiência, não pense que já está no estágio final. Ainda tem mais experiências para você. Continuando aqui em nome de Jesus, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus, leia comigo, os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos. Quem está falando isso aqui, amado? Sou eu? É o próprio Deus. Os caminhos de Deus são mais altos. O que você tem vivido outrora é a mesma coisa que tem vivido hoje? É algo mais alto? Mais forte? E tem algo melhor. Tem algo melhor ainda vindo por aí. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu
E para lá não torna sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo que há de ser. A palavra de Deus, amados, ela tem milhares e milhares de promessas. E todos os dias vai ser designadas bênçãos e diretrizes para a sua vida. Amém? Para finalizar, Jeremias 33. Jeremias 33. Versículo 3. É Deus. Gostaria que o nosso amado irmão Hermes lesse. Clama a mim e responderei, Oh, e aleluia. anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Está bem claro e bem esclarecido essa palavra. Aleluia. Clamas a mim. A sua parte é fazer é clamar a Deus. É entregar a situação nas mãos de Deus. Mas você clama algo para Deus, segundo o seu entendimento. Mas Deus, o que Ele tem para te responder é algo grande e firme que você não sabe. É coisas novas, é novidade. Guarde essa palavra aos vossos corações, amados. Que Deus possa abençoar a todos. Que os amados irmãos orem pelo meu ministério, pela minha vida, para que Deus possa assim me dar graça, me dar força, para que eu possa cumprir meu ministério com excelência, para que aonde Ele quer que eu vá, eu possa ir, para que aonde eu possa chegar, ali Ele possa chegar primeiro, Ele possa ter a liberdade e a excelência de chegar e falar em meu lugar, porque Deus tem me prometido, e aqui nesse lugar Ele voltou a falar comigo. Ele tem me prometido muitas coisas, como Ele tem prometido a você. E meu querido, você não espera e nem imagina do que pode acontecer na tua vida ainda esse ano. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Amém, irmãos? Amém. Então, essa palavra profética que eu quero deixar a essa igreja, ao nosso amado irmão, pastor Hermes, porque não é irmão Hermes, porque tem um rebanho. Amém? Eu não sei, o senhor já foi ungido a pastor, já recebeu a unção? Ainda não? Mas isso aí não vai demorar. Não, isso aí não vai demorar. Deus, Ele vai usar um meio, uma forma, e Ele vai dar, dentro do que Deus pregou nesta palavra, porque o que Deus tem na sua vida, é claro que, independente de receber a unção ou não receber a unção, o que Ele tem a te entregar, isso não vai impedir. Aleluia. Mas Ele vai entregar com relação à unção para desencadear outras coisas no campo espiritual que Ele tem a entregar em nome de Jesus. Aleluia. Coisas grandes e firmes Deus tem para esse ministério. Isso aqui não é uma igreja, não é uma empresa, é um ministério. É um ministério, amém? É um ministério que vai desencadear outros ministérios, outras pessoas com o mesmo espírito. Porque chamado é chamado, irmãos. Não adianta eu fazer o que é para você fazer, não adianta eu se unir a você e você fazer o que eu tenho para fazer, porque o que Deus tem com você é com você. É, não é? O que Deus tem com uma pessoa é com ela, mas é com ela, cada um tem o seu chamado individual. Amados, ninguém tem a mesma digital. Quem tem a mesma digital aqui? Ninguém. Porque Deus permitiu isso. É para Deus mostrar, amados, que Deus tem algo em particular para cada um. Aleluia. Não adianta a gente querer tomar o que é do outro e nem querer fazer o que o outro tem para fazer, porque não vai dar certo. Não vai dar certo.
chamado. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus dá a vocação, Deus dá o talento para cada um segundo a sua capacidade. Então, meu querido, vamos ficar cada um na sua luz. Vamos ficar cada um no seu chamado. Aleluia. Aquele que está chamado para fazer, vamos ajudá-lo, mas não vamos se meter, não. Não é? Deixa Deus fazer. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu gostaria que os amados irmãos orassem juntamente com o nosso amado irmão Hermes.